Gabigol foi afastado pela diretoria do Flamengo. Sobre o Corinthians, por que o Timão desistiu de Gabigol? A explicação é importante. E o Santos tenta um chapéu no Cruzeiro por Gabigol. O vídeo de hoje do canal traz detalhes do tema. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians, quero te ajudar a entender por que Gabigol, que esteve nos planos do Corinthians nas janelas de janeiro e julho, não será contratado para o próximo ano. O presidente Augusto Melo chegou a dizer assim que tomou posse como presidente do Corinthians que um dos seus grandes objetivos era contratar o Gabigol. Ele deu entrevistas em janeiro afirmando que as negociações estavam próximas, chegou a ser desmentido pelo Júnior Pedroso. Essa possibilidade reacendeu a partir do momento em que o Gabigol foi flagrado vestindo a camisa do Corinthians em sua casa num churrasco com amigos. Mas posso assegurar para vocês que antes de o Cruzeiro avançar para contratar o Gabigol, nem houve contato do Corinthians nos últimos dias. O Gabigol está completamente descartado dos planos do Timão e o motivo é um só: a presença do Memphis Depay. Duas coisas estão ligadas à chegada do Memphis Depay. A primeira delas, há um entendimento do departamento de futebol e da comissão técnica de que Memphis e Gabigol ocupam praticamente o mesmo espaço dentro de campo. Seria muito difícil contar com os dois jogando juntos. Outro detalhe importante: a grana utilizada para a contratação do Memphis Depay seria aquela reservada para a compra do Gabigol. Como o Gabigol não fechou com o Corinthians, essa grana foi utilizada para a aquisição do Memphis. Então, o Corinthians descarta por completo qualquer tentativa de contratação do Gabigol. Queria destacar ainda que a escolha pelo Memphis parece ter sido super acertada. Ele tem 7 jogos no Campeonato Brasileiro, 5 vitórias, 1 empate e uma derrota, aproveitamento de 76%. Lembre-se desse aproveitamento, porque ele é maior até do que do Botafogo, que é líder do Campeonato Nacional. O Botafogo tem até aqui 68% dos pontos desde que a competição começou a ser disputada. Mas Nicola, não é justo você comparar 7 jogos com todo um campeonato, certo? Beleza. Se a gente pegar esse mesmo recorte dos 7 jogos em que o Memphis esteve em campo pelo Corinthians no Brasileiro, o Botafogo apresentou um aproveitamento de 71%. 5% a menos do que o Corinthians, são 4 vitórias e 3 empates. O pessoal está bastante feliz com a entrega do Memphis Depay e há a convicção de que o holandês será ainda mais determinante, mais decisivo quando adquirir a condição física e o ritmo de jogo ideais. Hora de falar sobre o Wesley, lateral direito do Flamengo, é a grande esperança de venda importante do rubro-negro daqui até o fim da temporada. Por opção da diretoria do departamento de futebol, o Flamengo rejeitou propostas por atletas. Alguns bateram na trave, né? O próprio Wesley quase foi para a Atalanta por 20 milhões de euros. O Fabrício Bruno teve perto de se mudar para a Europa por 15 milhões de euros. Os negócios não aconteceram e hoje o Flamengo tem dificuldades com o fluxo de caixa. O aumento da dívida líquida, inclusive, foi bastante preocupante. Para tentar contribuir para uma situação financeira um pouco melhor, o Flamengo pretende fazer pelo menos uma grande venda daqui até 31 de dezembro e o Wesley é a bola da vez. Lateral direito que fez grande participação na reta final da Copa do Brasil, jogos importantes contra Corinthians e também contra Atlético Mineiro. Atleta jovem que segue na mira de times europeus. O Flamengo já deixou vazar que tem recebido sondagens do exterior. A ideia é vendê-lo por no mínimo 20 milhões de euros, que hoje equivalem a mais de 120 milhões de reais. Importante lembrar também que a multa rescisória dele é de 1 bilhão de reais, mas isso serve apenas como uma referência, nenhuma chance de um negócio acontecer com tais cifras. Para completar sobre o Flamengo, Arrascaeta passará por uma artroscopia no joelho, uma cirurgia simples, mas que vai provavelmente tirá-lo do restante da temporada com a missão cumprida do título da Copa do Brasil. O Arrasca será poupado e programado para voltar somente no ano que vem. Já De La Cruz, outro uruguaio que pertence ao elenco do Flamengo, segue com dificuldades físicas, nem foi convocado para defender a seleção uruguaia que enfrenta nessa data FIFA de novembro a seleção brasileira. Quero falar agora sobre o Santos, que está tentando um chapéu no Cruzeiro por Gabigol. Peixe ofereceu 2,5 milhões de reais por mês ao atacante, valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas. Tem também um bônus que pode chegar a 10 milhões de reais por temporada, desde que o Gabigol alcance pelo menos 20 gols por ano. O presidente Marcelo Teixeira resolveu abrir os cofres para ficar com o Gabigol. Eu já havia contado para vocês que a oferta do Cruzeiro é maior e chega a 3 milhões de reais mensais. Importante contar que o Marcelo Teixeira afirmou nessa terça-feira, dia seguinte ao acesso do Santos para a Série A do Brasileiro, o seguinte, abre aspas:
fizemos uma proposta. Eu conheço o Gabriel desde a adolescência, além de toda a sua família. E ele ainda não retornou dizendo se decidiu ou não por esse ou aquele clube, fecha aspas. E é exatamente porque, por não ter tido uma resposta do Gabigol, que o Santos considera que o acordo com o Cruzeiro não está totalmente sacramentado. Já havia dito para vocês que existe um acordo verbal, mas falta a assinatura do vínculo. Ainda de acordo com Marcelo Teixeira, abre aspas, como poderia haver resposta sim ou não com o Santos na Série B? Jogadores desse tipo não vêm para um time disputar a segunda divisão, fecha aspas. O Marcelo Teixeira entende que o Gabigol pode ter adiado a sua resposta, aguardando a confirmação do retorno do Peixe à elite do futebol nacional. Só para completar, o Santos pretende, se o Gabigol aceitar a oferta, resgatar a camisa 10 que não foi utilizada ao longo da temporada de Série B para dar a camisa 10 pro Gabigol. Jogador de enorme dedicação com o Peixe, ele foi revelado no clube e na sua volta por empréstimo da Inter de Milão chegou a fazer 52 jogos e 27 gols em 2018. Só para arrematar de vez, é importante contar que a decisão da diretoria... Importante contar que o Gabigol não foi relacionado para a partida dessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. O Gabigol teria condições de jogo, mas por ter definido, anunciado, decretado que não fica no Flamengo no ano que vem, a diretoria do Flamengo optou por excluí-lo e está pedindo uma reunião com o Júnior Pedroso, imagino que para tentar uma rescisão de contrato de forma antecipada. A afirmação, a nota que o Flamengo explica sobre o caso diz o seguinte: essa decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil. Confesso que não entendi o que a presença do Gabigol altera ou cria um problema no ambiente do elenco rubro-negro. De qualquer forma, use espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre essa decisão do Flamengo de afastar o Gabigol depois dele anunciar que não fica. Gabigol foi afastado pela diretoria do Flamengo e não deve mais jogar pela equipe rubro-negra. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E por falar em Atlético Mineiro, esse jogador, esse clube está sendo punido. E rapaz, o Gabigol parece que soltou uma nota oficial, vou até ver se é verdade aqui. E Gabigol respondeu: eita Lelê, vou ler tudo aqui para vocês, todos os detalhes dessa informação. Antes, vamos falar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não poderá usar a Arena MRV, o STJD interditou a Arena MRV por confusão na final da Copa do Brasil e determina que o Atlético Mineiro jogue com portões fechados em outro estádio até o julgamento do caso. O Galo não deve mais atuar em sua casa em 2024. Mais do que certo, eles merecem uma punição bem severa por tudo que aconteceu. Inclusive, tem fotógrafo que precisou ser operado, não vai conseguir trabalhar por conta dos atos de vandalismo de alguns atleticanos presentes na Arena MRV. Lembra que eu falei na minha introdução em que o Santos está tentando atravessar o Cruzeiro e ter Gabigol em 2025? Pois é, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, confirmou em uma entrevista à Sport TV que tem interesse em Gabigol e que fez uma proposta e aguarda uma resposta. Eu fui apurar os valores dessa proposta, tá? É de 2,5 milhões de reais por mês, obviamente, e um contrato válido entre 3 e 4 anos. O Peixe ainda vai oferecer bônus de 10 milhões se o atacante fizer 20 gols no ano. O clube sabe da negociação avançada com o Cruzeiro, do jogador com o Cruzeiro, mas tenta atravessar. A diretoria tem ótima relação com a família do jogador. A ideia do Santos é que Gabigol vista a camisa 10, que voltará a ser usada em 2025. Além de Gabigol, o Peixe quer a volta dos nomes de Neymar, Ganso e Danilo. Cara, o Santos confirmou ontem, segunda-feira à noite, o seu retorno à Série A. E já está falando em nomes de Gabigol, Neymar, Ganso e Danilo. Não tem jeito, os clubes não aprendem. Gente, se os clubes não tomarem aquele remedinho, nossa, que não é nada gostoso, passar por uma dificuldade para poder restabelecer financeiramente falando, não vai se ajustar. O Flamengo decidiu tomar esse remédio durante várias vezes. Uma hora deu certo. O problema acabou. E o Flamengo está aí há mais de 10 anos sem dever um mês de salário sequer. Pois é, acho que vale a lição para o Santos. Por falar em Santos, Gabigol, vamos entrar no assunto do Gabigol, galera. Gabigol está fora do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, afastado pela diretoria do Flamengo. O Flamengo informou de maneira oficial o seguinte: Gabigol não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem
sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias do Campeonato Brasileiro. O Gabigol acabou de publicar uma resposta em suas redes sociais. Vou ler aqui ao vivo para vocês, hein? Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã. Treinei hoje normalmente, que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da diretoria do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, estaremos juntos na Norte amanhã. Rapaz, isso é do Twitter do Gabigol. Meu Deus do céu, cara. Mais um tapa na cara da diretoria do Flamengo. Antes, eu tô postando aqui, Gabigol respondeu. Gabigol, eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto, mas vamos por parte. É o seguinte, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que o Gabigol falou que ia embora do Flamengo no momento errado. Eu já dei minha opinião aqui sobre isso. Chegou, falou, vou embora, não vou ficar, criticou bastante a diretoria do Flamengo, criticou o ex-treinador Tite, falou que o Tite não o respeitou como atleta, caiu atirando, a verdade é essa. A minha pergunta é o seguinte, o Felipe Luiz, na entrevista coletiva após o jogo, disse que contava com o jogador e que esperava que o jogador tivesse uma despedida à altura. Essa diretoria do Flamengo sempre soube que o Gabigol não iria ficar no clube em 2025. Isso estava claro, notório, todo mundo sabia disso. A minha pergunta é, inclusive eu vou ler exatamente o que eu postei nas minhas redes sociais, tá? Minha opinião, a diretoria do Flamengo não está retirando o Gabigol do jogo contra o Atlético Mineiro porque ele não vai ficar. A decisão é porque ele criticou a atual gestão. Ele já sabia que o atacante não ficaria. Se Gabigol não tivesse falado que não iria ficar, eles iriam ter a mesma atitude? Eu duvido. Até porque Gabigol é o centroavante escolhido pelo atual treinador. E outra, abre aspas, a decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro. Essa nota disse entre linhas que o jogador não ajuda na harmonia. Ou seja, mais uma vez, estão colocando o ego na frente do Flamengo. Essa atual diretoria, nessa decisão aqui, está errada. Não era para fazer isso. O Flamengo tem 6 rodadas pela frente do Campeonato Brasileiro. Vai para esse restante da temporada com Carlinhos sendo centroavante, com Bruno Henrique jogando improvisado. Essa diretoria tá de sacanagem, botando o ego, botando a vaidade na frente do clube, porque eles não podem ser questionados. Landim, você falar em harmonia com Gabigol, isso é sacanagem. Todo mundo sabe aqui que eu sempre critiquei Gabigol quando era necessário criticar. Dessa vez, afastar o jogador, porque o jogador disse que não iria ficar. Ah, mas ele pode comprometer. Gente, peraí. Essa diretoria, comissão técnica, botaram o Fabrício Bruno praticamente vendido em campo. Ele jogou. Eles colocaram o Wesley praticamente vendido em campo. Ele também jogou. A preocupação deles não é essa. A preocupação deles é com o ego, com a vaidade. E vou além. A preocupação deles é no dia 9 de dezembro, a eleição. Porque o tapa na cara, sem luva, que o Gabigol deu naquela entrevista, nessa atual gestão, mexeu com eles. Tanto mexeu que hoje é terça-feira, 48 horas se passaram e nenhum dirigente falou sobre as declarações do Gabigol, que o Gabigol criticando essa atual diretoria. Na verdade, ele criticou Marcos Braz e Rodolfo Landim. São os dois responsáveis por isso. E você falar de harmonia, Rodolfo Landim, mantendo Marcos Braz no Flamengo, mesmo diante de tudo que aconteceu na temporada passada, ele mordeu um torcedor, ele bateu num torcedor no shopping, ele usou as estruturas do Flamengo para mentir em uma entrevista coletiva. Depois ficou comprovado pela polícia, não pelo Vene Casagrande, que o Marcos Braz havia mentido. E você quer falar de harmonia, Rodolfo Landim? Com o ídolo, o Gabigol errou em vários momentos. Todo mundo sabe como eu critiquei aqui. Vestiu a camisa do Corinthians, não quis fazer exame antidoping, isso tudo. Ele errou, ele sabe disso. Ele não é santo nessa história. Mas no fim das contas, não dá a oportunidade de um ídolo como o Gabigol se despedir do Flamengo
É um absurdo. Essa atual diretoria é vaidosa, egocêntrica e mostra mais uma vez nessa atitude. Mais uma vez. E o Gabigol tá aí, ó, respondendo, botando a cara a tapa, tá? Gosta ou não do Gabigol, mas ele chama a responsabilidade. Essa atual diretoria deu uma despedida para Rodrigo Caio num jogo importante, ou não era jogo importante. Deu pro Felipe Luiz também, deu pro Diego Alves. Eu não sou contra não, tá? Eu sou a favor. Assim como eu era a favor de dar essa oportunidade para o Gabigol, que muito entregou dentro de campo. É uma pena isso tudo que está acontecendo. É uma pena. Mas, novamente, a diretoria mostrando como ela é vaidosa e egocêntrica. Pelo menos essa é a minha opinião. Repito, a gente vive numa democracia, você pode comentar à vontade, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e dar a sua opinião, a sua visão sobre o caso também. Ó, a torcida do Flamengo já está fazendo tuitaço aí, ó. Vamos de tuitaço a partir das 19 horas com a hashtag Dunchinão. Tá aí, ó. Vocês dão arma para a oposição e a oposição deita e rola. Sabe por quê? Novamente, vocês estão colocando a vaidade na frente do Clube de Regatas do Flamengo. É a minha visão. Pode dar a sua visão aí à vontade, seus comentários, sua opinião. O afastamento de Gabigol do Flamengo para o jogo contra o Atlético Mineiro representa um ponto de ruptura definitivo entre o atacante e o clube. Após o pentacampeonato na Copa do Brasil, um dos maiores ídolos recentes do rubro-negro foi cortado da lista de relacionados para a partida desta quinta-feira, no Maracanã. Em resposta à decisão da diretoria, Gabigol fez questão de mostrar que seu compromisso com a nação vai além do campo. Estaremos juntos na Norte, disse o jogador, reafirmando que apoiará o time diretamente das arquibancadas. O clima entre Gabigol e a diretoria esquentou ainda mais após o título da Copa do Brasil, quando o atacante revelou que deixará o clube ao final da temporada, lançando duras críticas. Ele mencionou questões como a punição por doping, que abalou sua temporada, e o relacionamento complicado com o técnico Tite, afirmando que o treinador não o respeitava como jogador. Na terça-feira, poucas horas após a decisão do clube de afastá-lo do jogo, o camisa 9 foi às redes sociais para deixar claro seu lado da história. Segundo ele, estava treinando normalmente pronto para jogar, mas a decisão partiu exclusivamente da diretoria. Com apenas 7 gols em 35 partidas em 2024, Gabigol não teve seu ano mais brilhante em termos de números. No entanto, foi decisivo ao marcar 2 gols na primeira partida da final da Copa do Brasil, consolidando o caminho do Flamengo ao título e deixando a nação com aquela velha sensação de que ele sempre entrega nos momentos críticos. Mesmo vivendo um ano difícil e cheio de polêmicas, incluindo o vazamento de uma foto com a camisa do Corinthians, Gabigol demonstrou profissionalismo e dedicação ao clube, mesmo enquanto enfrentava a desconfiança da diretoria. A nota oficial do Flamengo declarou que a decisão de afastar o jogador foi para manter a harmonia do elenco, mas para muitos torcedores, essa ação soa como uma retaliação direta ao ídolo. A presença de Gabigol nas arquibancadas da Norte reforça sua ligação com a torcida, que sempre esteve ao seu lado. Desde que chegou ao Flamengo, o camisa 9 construiu uma conexão única com a nação, sendo um dos principais nomes da era mais vitoriosa do clube na última década. Nos próximos dias, uma reunião entre Marcos Braz e os representantes do jogador será realizada para decidir os próximos passos de Gabigol no clube. Com isso, a torcida segue acompanhando cada detalhe desse desfecho, que parece ter transformado o atacante de um ídolo em um torcedor apaixonado e disposto a seguir ao lado da nação, seja em campo ou nas arquibancadas.